nosso primeiro podcast, Pode Elas para Elas. Estamos aqui no canal da M7 TV. Eu sou a apresentadora Rebeca Lopes. Muito prazer, meu primeiro podcast. Tô super empolgada. Já peço desculpa se tiver alguns errinhos aí, mas faz parte da vida. E hoje eu trouxe uma convidada mais que especial. Gente, eu sou fã número 1 dessa mulher maravilhosa. Mas antes disso, vamos apresentar os nossos patrocinadores. Conheça a Tenda Medieval, as novidades do mundo geek, com produtos exclusivos e alta qualidade. Espadas, canecas, bebidas temáticas e muito mais. Acesse o nosso aplicativo e confira os descontos exclusivos da Tenda Medieval. Bora lá. Queridíssima Ilza Avelino, minha terapeuta, que eu sou fã número 1. Com ela vivi excelentes experiências, altíssimas experiências na minha vida espiritual. Através dela, eu comecei a construir o entendimento sobre o que é constelação familiar. Foi lá em 2020, num programa social que eu não sei se ela ainda exerce, ela já vai contar para nós. E através desse projeto social que ela fazia para ajudar as pessoas a saírem da depressão, ansiedade, ela tem muitas qualificações. E ela fazia uma vez por mês esses encontros gratuitos como uma forma social para contribuir para a humanidade. E aí fiz o primeiro encontro com ela e de lá para cá me tornei assim seguidora. Seja muito bem-vinda, minha linda, maravilhosa, minha Obrigada. deusa, Ilza Avelino. Fala um pouquinho pra gente quem você é, da onde você veio, qual a sua contribuição aqui para o nosso mundo, Ilza? Que legal, estou muito feliz de estar aqui, Eu Rebeca. também, muito. Já conheço a Rebeca, como ela disse, desde 2020. Foi no dia da inauguração do meu primeiro espaço terapêutico chamado Espaço Gaia Ágape. E desde lá que a Rebeca realmente é assídua e faz, acho que já fez quase todas as terapias, né? Foi. Acho que quase todas, e são várias. Estou muito feliz de estar aqui em primeiro lugar, até porque o tema é maravilhoso. Nossa primeira convidada. É uma Linda, honra para mim, maravilhosa. de verdade, agradeço de coração. E, bom, falar um pouquinho de mim. Meu nome é Ilza Avelino. Há 13, vai fazer 14 anos já, no próximo mês, eu sou terapeuta. Comecei com PNL, então eu sou formadora em programação neurolinguística. Sou terapeuta dentro de treinamentos de liderança emocional. Hoje eu trabalho junto com meu irmão, William Ferraz, no Instituto IDEA. Então, há 12 anos que eu ajudo a formar pessoas através dos treinamentos de liderança emocional, como Leader Training, 1 e 2, Firewalking, enfim. E também treinamentos de PNL, usando a base de PNL para empresas. Sou consteladora sistêmica familiar. Já trabalhei de diversas formas com constelação. Hoje eu ainda atuo como terapeuta, então eu tanto atendo pessoas, né, em grupo, fazendo constelação familiar, como também atendo individualmente. Que é assim que a gente deu continuidade para o seu tratamento, né? Foi. Então, eu também trato vários tipos de ansiedade, depressão, dependência emocional, uma série de temas aí. Mas minha principal formação de coração que eu amo é a constelação sistêmica familiar, mas antes dela eu comecei
tudo começou com a PNL, por conta dos treinamentos de liderança emocional. Então, eu tenho um quezinho, assim, de preferência, né, para a PNL, porque a PNL me dá a base para trabalhar hipnose e, principalmente, as palestras motivacionais que eu faço em empresas. Então, ela me dá um gancho muito maior aí de mercado para trabalhar a grupos de pessoas. Mas minha missão de vida, realmente, é levar autoconhecimento, né? E, principalmente, alicerçar pessoas na busca pela sua missão, pelo seu propósito de vida. Que E, lindo. para isso, eu também trabalho com ayahuasca, né? Com algumas medicinas da floresta. Então, aí já é um chamado mais para a espiritualidade, mas que não deixa de ser terapêutico também, que eu também utilizo para fins terapêuticos. A ayahuasca, por exemplo, nos tratamentos de depressão, ansiedade e tudo mais. Que legal. Então a gente está entendendo que não é só um encontro hoje, a gente vai ter vários outros encontros, porque ela tem uma carreira e um know-how enorme, né? Para a gente poder aprofundar e entender um pouco mais, né? Fico feliz, estou disponível para isso. Linda. Então, hoje o nosso foco vai ser a gente falar um pouquinho sobre o papel da mulher dentro dessa visão sistêmica, né? O que a gente entende como esse podcast é para eu entender? Esse podcast, Pode Elas para Elas, Wilson, é um espaço que a gente quer trazer de acolhimento, de conversa sobre diversas temáticas para todas as mulheres, para que elas possam se sentir acolhidas dentro dessa sociedade que a gente vive aí um desafio muito grande, né? Sobre qual o papel da mulher dentro dessa sociedade. Papel de mãe, de mulher, de trabalhadora, de filha, de esposa, genitora, enfim, tantos papéis que a gente executa, né? E cuidar da nossa saúde mental, física, emocional, espiritual é um grande desafio, mas também uma grande necessidade que a gente tem. Por isso que eu sempre cuido muito, e você sabe muito bem disso, para a gente manter a nossa saúde mental, né? E esse espaço de aconchego, né, que a gente possa trazer todos esses temas, você foi escolhida para um só hoje, tá? Mas depois você vai vir para outros. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel da visão sistêmica, né? Então fala um pouquinho pra gente, por favor, o que é a visão sistêmica, e depois a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a mulher dentro da visão sistêmica, mas pensando que a gente tem um público aí geral, como a gente começa a conversar sobre isso? Legal. Bom, visão sistêmica é uma visão que ela é meio autoexplicativa já. É sobre um sistema. É quando a gente se afasta um pouquinho de um tema, de um foco, e tem uma visão bem geral e também bem, ao mesmo tempo, de uma posição, de uma metaposição longe para entender o todo. Isso é o sistema. Bom, a constelação sistêmica familiar é uma técnica que foi desenvolvida por Bert Hellinger. Ele era padre. Nossa, E é não psicólogo. E ele era psicólogo. E ele foi fazer missões na África. E fazendo missões na África, imagina a quantidade de pessoas que ele podia atender, né? Que ele podia ajudar e auxiliar. E ele começou a observar que as pessoas, elas tinham como se fossem lealdades inconscientes. O inconsciente coletivo orquestrava muita da vida daquelas pessoas e principalmente os conflitos que elas vivenciavam. Então ele começou a desenvolver um trabalho primeiro de observação. Começou a observar isso, quanto que as pessoas eram leais a leis sistêmicas que regiam o todo e que elas não tinham noção disso. E o quanto isso impactava na vida delas. E aí ele, então, desenvolveu essa metodologia que, na verdade, constelação familiar é um erro de tradução. Como ele era alemão, gente, eu não vou saber falar o nome em alemão, não vou nem tentar para não pagar mico. Mas a tradução literal do que ele quis colocar como nome é colocação familiar. Só que na tradução ficou constelação familiar e assim se difundiu esse nome. Mas o que significa a colocação familiar, que seria o nome literal? A colocação familiar pensa que todos nós temos uma função inconsciente no sistema familiar.
O núcleo familiar é orquestrado por pai, mãe e filhos. E dentro desse sistema familiar, nós temos um papel. Quando uma pessoa, por exemplo, você aí de casa, para pensar um pouquinho numa coisa. Vocês já viram pessoas que, de repente, têm um parente, um tio, que era alcoólatra na família? E era aquele tio que dava trabalho para todo mundo, que pai e mãe tem que ficar cuidando pro resto da vida, dava trabalho, tal. Às vezes casa, tem filhos, mas não muda aquele padrão e adoece a família inteira e tal. De repente, aquele alcoólatra morre e imediatamente algum dos outros sobrinhos ou alguém daquela família passa a ser alcoólatra também. Se torna esse alcoólatra. Por quê? Porque não é um problema de uma pessoa, é um problema sistêmico. É uma função que gerou uma modificação sistêmica em todas as outras funções desse núcleo familiar. E quando ele morre, alguém vai se identificar com aquele lugar, com aquele papel e passa a atuar como o alcoólatra. Isso eu estou dando um exemplo básico, mas isso acontece com tudo, praticamente. Então, uma mulher que, de repente, é muito rígida, muito dura, muito aquela matriarca, controladora e centralizadora. A senhora feudal. Senhora feudal. Ótimo exemplo. E, de repente, ela morre. Vai aparecer, provavelmente, uma das filhas dela ou uma sobrinha dela vai tomar esse lugar, né? E passa a desenvolver hábitos e comportamentos exatamente como aquela mulher. Por quê? Porque é uma questão sistêmica. Então, a gente fala que na constelação sistêmica familiar, nesse tipo de terapia, a gente não trata uma pessoa, a gente trata o sistema familiar. Ô, Wilza, e isso é inconsciente? Ou essa mulher que executa esse novo papel feudal, por exemplo, teve lá a avó, que era essa senhora feudal, e aí a filha não pegou tanto esse jeito, veio a neta. E a neta faz isso de forma consciente ou inconsciente? 99% das vezes é inconsciente. Às vezes, 1% a pessoa fala não. Por exemplo, uma neta. Minha avó morreu, mas precisa de alguém para tomar conta das coisas dela. E eu vou fazer isso. Então, ela é como se ela assumisse o papel daquela avó, daquela mulher, tá? Mas ela não tem noção que inconscientemente ela vai ter os mesmos sentimentos. Ela vai ter as mesmas ideologias que ela absorve automaticamente do inconsciente coletivo daquele campo, tá? Então, mesmo que em parte seja consciente, vou cumprir o papel da minha avó. Parte disso ela não sabe, que ela vai adquirir os mesmos pensamentos, ideologias e sentimentos, problemas e conflitos daquela avó. Nossa. Porque ela está no papel dela. Então, isso são coisas que é absorvida através do inconsciente coletivo. Que interessante. Você falando, Wilson, só fazer um parênteses, eu lembro muito dos projetos sociais que eu atuei, né? Teve um projeto que eu atuei ali na favela do Moinho, e a gente atendia as adolescentes de 13, 14 anos. E era uma menina que aparentemente ela era super empoderada. Ela falava assim que ela se indignava muito porque a mãe sofria abuso, violência doméstica, agressão desse padrasto. Passou uns 3 anos, eu mudei, fui para outro projeto social e a coordenadora que estava no local que eu atuava anterior ligou para mim desesperada falando que essa menina, que era super mega empoderada, estava vivendo um relacionamento super assim, abusivo, né, com um abusador da comunidade todinha, era um cara tipo de referência. E eu falei, não acredito, ela que eu nunca ia imaginar, mas ela estava reproduzindo de forma inconscientemente o papel da mãe. Sistema dela, exatamente. E isso acontece porque, assim, o sistema ele não é só o núcleo familiar. Então, por exemplo, você trabalha para uma empresa. Isso é mais comum ainda, é mais visível ainda para as pessoas. Então, vamos imaginar que você trabalha para uma empresa e você está lá no cargo, sei lá, de comercial, tá? Você está lá, é um vendedor. E aí você percebe que vamos imaginar que naquela empresa sempre tem um problema com o gestor comercial daquela empresa. Então, é uma pessoa muito rígida, muito exigente, crítica, e sempre tem problema com os liderados. A pessoa é mandada embora, porque com certeza uma pessoa como essa vai receber muitas reclamações, e aí mandam aquela pessoa embora e contratam outra pessoa no lugar. A outra pessoa normalmente vai seguir a mesma linha de raciocínio.
Aí a pessoa fala: não, tá bom, então o erro tá no RH. Acho que o RH não tá fazendo o processo seletivo direito, né? Então, enquanto tá vindo de fora, as pessoas não percebem que o problema é sistêmico. E continua aquele turnover total. Entra, fica 6, 7 meses, não aguentam mais de reclamação, manda embora, contrata outro. Só que acontece, às vezes, de falarem: vamos pegar um gerente, sei lá, que tá dando certo de outro departamento e vamos colocar ele, essa outra pessoa. O outro gerente sempre foi ok, todo mundo nunca teve problema com a equipe, sempre teve, né, um bom feedback de toda a equipe. Quando ele assume aquele papel, que o problema é sistêmico, ele passa a adquirir hábitos e comportamentos das pessoas que estavam ali, que saíram. Gente. Isso levanta a lebre, vamos dizer assim, e os outros falam: mas peraí, como assim, gente? A pessoa mudou da água para o vinho? Subiu para a cabeça? O que aconteceu? E às vezes nem a pessoa sabe o porquê que ela está agindo daquela forma, porque ela absorve coisas que estão no inconsciente coletivo daquele sistema. Nossa, Então, a gente também faz constelação organizacional, que interessante. usando essas técnicas de constelação, usando a visão sistêmica, que é a visão de todo o sistema como um todo, para perceber as funções exercidas por cada pessoa que fazem parte daquele núcleo, seja familiar ou seja organizacional. Incrível. Então, a visão sistêmica, ela dá uma visão geral das funções exercidas pelas pessoas. Ela não vai tratar uma pessoa em si, ela vai tratar o sistema, seja ele familiar ou organizacional. Nossa, incrível. E o que você acha, assim, falando um pouco das funções, né? A gente já entendeu um pouquinho sobre o sistema e Legal. sobre as funções. A gente fez aqui algumas perguntas. Gente, como eu sou fã número 1, eu tô tendo uma aula aqui, vou mostrar aqui pro pessoal meu caderno lindo, maravilhoso, porque é uma aula aqui com a Ilza. O que você, assim, vamos pensar, me explica um pouco mais sobre essa questão da visão sistêmica. Você acha que tem um impacto da ancestralidade e da questão dos papéis do feminino ao longo das gerações? Como que Sim. você avalia isso? Total. Como eu estava explicando, então pensa que o sistema ele se forma, tá? Vamos pensar no seguinte, uma outra visão metafórica para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Vamos pensar no nosso sistema solar, tá? Então nós temos aqui vários planetas e temos em volta do Sol e temos o lugar da Terra, temos o lugar de Urano, Saturno, enfim. Vamos imaginar que acontece uma catástrofe e um desses planetas que estão em órbita sai do sistema, explode e sai do sistema. O que vai acontecer com os outros planetas? Imediatamente, quando um deles saiu da sua órbita, Vai ser afetado, né? vão ser afetados e vão precisar se reorganizar, concorda? Sim. Essa reorganização é chamada de reorganização sistêmica. Por quê? Um elemento, um participante daquele sistema milenar saiu do lugar. Então, os outros vão precisar se reorganizar. Muda a órbita de todo mundo. É exatamente isso que acontece no sistema familiar organizacional, tá? Então, isso é sistêmico. Imagina a ancestralidade, o papel da ancestralidade. Eu vou falar um pouquinho por exemplo, de alguns exemplos que já aconteceu. Eu acho que fica mais visível. Sim. Então, imagina uma constelação familiar, a pessoa chega para mim e fala assim: eu quero constelar. Eu lembrei de uma agora muito impactante, inclusive para mim. Eu lembro de uma mulher que chegou para mim e falou assim: cara, eu tenho um problema com dinheiro que é absurdo. É assim, a vida inteira. Ela tinha uns 44 anos na época, uns 7 anos atrás. Ela falou assim: todas as vezes que eu vou ganhar muito dinheiro ou que eu ganho muito dinheiro, eu guardo ele na poupança ou aplico em algum investimento e já começo a programar. Nossa, agora eu vou ganhar mais e vou fazer isso, e vou fazer aquela viagem, vou fazer aquela cirurgia e imediatamente alguém da minha família adoece e eu tenho que gastar todo o dinheiro com aquela pessoa. Ela falou assim: já aconteceu isso, acho que mais de 10 vezes na minha vida. É eu pegar um dinheiro fora do meu padrão Sim. de costume, acontece qualquer coisa e eu preciso desfazer daquele dinheiro. Não consigo guardar.
E aí eu perguntei pra ela, e o que que você sente com relação ao dinheiro? Não, eu quero, eu gosto, eu quero ter dinheiro. O que que você quer fazer com dinheiro? Ah, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Tudo focada nela. E aí, vamos fazer a constelação. Cara, foi uma cena tão impactante. Pra quem não sabe, a Rebeca e outras pessoas me chamam de bruxa, porque eu tenho muita É intuição. muito bruxa. Pois é. E aí, eu uso muita intuição dentro da constelação. Às vezes me abre a imagem mesmo do que aconteceu no campo. Sim. E aí eu lembro que aquela mulher, a constelação acontece da seguinte forma: não é a pessoa que vai representar, ela vai escolher outras pessoas que ela não conhece, vai colocar, posicionar a pessoa dentro do campo ali, do lugar onde a gente vai fazer a terapia, e ela vai autorizar essas pessoas conscientemente a acessarem o campo informacional dela, para as pessoas manifestarem ali no campo o que ela sente, o que está acontecendo, que está oculto dentro daquela situação. E eu lembro que quando ela escolheu uma pessoa para representar ela e uma pessoa para representar o dinheiro imediatamente deitou no chão. Deitou, a pessoa falou, nossa, tô passando mal, preciso deitar. E a pessoa Nossa. deitou no chão. Quando isso acontece, o constelador, o facilitador em constelação, já sabe que tem uma morte envolvida. A pessoa deitou, ela tá sem energia no campo, ela tá representando alguém que morreu. E imediatamente, a menina que estava representando ela, aquela mulher, correu, sentou do lado da pessoa que deitou, que representava o dinheiro, e começou a chorar copiosamente. Eu até me arrepio. Vocês que estão aqui podem ver. Eu me lembro daquela cena que foi tão impactante para mim. Eu abriu uma imagem na minha frente, eu vi uma menina, devia ter uns 14, 15 anos, morta, que estava deitada no lugar do dinheiro, com uma esmeralda enorme cravada na boca. Nossa. E quando eu vi aquela cena, me abriu, eu vi em volta, era como se fosse uma mineradora. Como se fosse um lugar na Serra Pelada, vamos dizer assim, Sim. onde as pessoas mineravam ouro e pedras preciosas. E aquela cena se desdobrou do seguinte aspecto: o pai daquela menina era o dono daquela mineradora. E um dos funcionários dele se sentiram traídos, enfim, se sentiu traído de alguma forma e se revoltou porque achou uma pedra preciosa e teve que entregar. E ali, aquele cara ficou tão revoltado que ele perdeu aquela pedra e ele achava que tinha que ser dele, que ele era explorado e tal. Ele ficou com tanto ódio daquele dono que ele fez questão para se vingar. Ele matou a filha dele e colocou a pedra na boca dela para representar, olha aqui o que você fez, já que você quer a sua pedra, então toma. Aquilo foi um desejo de vingança tão grande, foi tão marcante para o campo sistêmico daquela família, que a menina, essa mulher que estava lá fazendo a constelação com dinheiro, ela não tinha ideia disso que tinha acontecido. Há praticamente, acho que 3 ou 4 gerações atrás dela, ela não sabia dessa história. Mas aí ela falou: eu sei que a minha família vem de Minas Gerais e eram família de mineradores. Nossa. Então ela falou: eu não sabia dessa história, mas eu sei que na minha família alguns ancestrais eram mineradores. Sim. Então, quando aquela informação chegou para ela, como que uma pessoa pode ficar de bem com o dinheiro e fazer sucesso em fazer coisas legais, sendo que uma dor tão profunda tinha passado por aquela família e aquele homem provavelmente, qual é a crença que ele ficou, que ele adotou a partir daquele momento? Tanto que ele foi embora. Ele largou tudo, eu não lembro da história, que aí ela foi atrás depois e ela me contou. Sim. Ela Olha confirmou que que ela foi interessante. atrás da informação e ela confirmou que esse homem ele ficou tão desiludido da vida que ele largou família, largou a mineração e foi embora. E, tipo, ficou desiludido da vida. Então, ó a culpa que aquele homem carregou. Sim. Ah, perdi minha filha por causa de uma pedra preciosa. Quanto que vale a vida da minha filha? E olha a conotação negativa que ele guardou no coração dele a respeito do dinheiro. Que o dinheiro poderia... Então, as crenças que a gente tem hoje com o dinheiro. Ah, o dinheiro traz dor, vai fazer as pessoas me odiarem, terem inveja. Inconscientemente, como é que isso vai ficando na nossa mente inconsciente?
fazendo a gente se afastar do dinheiro, Sim. se boicotar. Porque, pô, o dinheiro, é ótimo, maravilhoso. No consciente dela tava isso. Mas todas as vezes que vinha, As dores emocionais, as né? dores emocionais que estavam por trás daquilo eram maiores. E normalmente ela pensava que quando ela tivesse dinheiro, ela fazia alguma coisa para ela. Como que ela perdia o dinheiro? Alguém da família adoecia. Olha o sistema familiar do homem. Cara, não vale a pena perder um ente querido, perder uma filha por causa do dinheiro. Então, alguém adoecia para ela falar: não, a vida dessa pessoa é mais importante, vou usar o dinheiro para isso. Então, pensa o ciclo de dor, sofrimento que fica dentro de um sistema familiar inconscientemente. E as pessoas não sabem dessas dores. A Sim. constelação e a visão sistêmica vai ajudar a trazer isso para o consciente. Muito E ali a forte. pessoa consegue ressignificar, consegue falar: bom, eu entendo você, consegue, né, imaginar que ela está ali diante daquele familiar e falar: eu sinto muito pela tua dor, mas eu não posso mais carregar isso por você. Né? Eu sinto muito, mas hoje minhas escolhas são diferentes e Sim. eu vou saber usar o dinheiro. Eu não posso mais carregar esse conflito por você, porque Sim. não vai resolver, não Sim. vai trazer aquela vida de volta. Então, quando você traz isso para o consciente, 80% disso se dissolve, dessa dor se dissolve. E aí a pessoa precisa reaprender, aí que a gente entra com a PNL, com a reprogramação mental. Então, primeiro a gente vai nas emoções profundas, com a visão sistêmica e a constelação, resolve, vê o que estava oculto no sistema, resolve isso, e aí é trabalhar na mente consciente para a pessoa reaprender como que ela vai lidar com o dinheiro, sabendo que ela estava honrando por lealdade cega um sistema de dor que vinha na sua ancestralidade. Nossa, E isso forte. acontece em todas as áreas. Então, mulheres que sofreram abusos, a gente não precisa nem falar, né? O Brasil, a maior parte do Brasil, primeiro, índios que perderam suas terras, sofreram muito, as índias eram abusadas sexualmente. Sim. Índios foram escravizados para dar dinheiro. Então, quem aqui no Brasil que não tem uma ancestralidade indígena? Sim. Então, olha para isso. Lembrei do Wellington agora, da constelação do Eu Wellington, também lembrei. que foi forte, né? Muito. Bem forte. Então, quem que não tem uma ancestralidade indígena e que pode ter alguma coisa relacionada a isso, a perder terras, ao sofrimento, a abusos? Sim. Escravos, quantos escravos não vieram para cá e tiveram suas vidas açoitadas, tiveram que trabalhar sem valorização nenhuma pessoal, e o quanto que isso, por mais que, entre aspas, tenha acabado a escravidão, né, dos negros, Sim. o quanto que essas pessoas descendentes dessa ancestralidade escrava não sofrem hoje de desvalorização social, pessoal, e não fazem ideia que elas Sim. estão identificadas a dores dos seus ancestrais. Então, entende como se Sim, repete? muito. Então, isso em todos os âmbitos, Isso todos os que você está sistemas. falando, Wilson, é incrível, porque traz muito essa questão do autoconhecimento, né? Quando a gente consegue se aprofundar um pouco na nossa origem, na nossa ancestralidade, a gente consegue acessar camadas que dói muito, né? E eu sou também exemplo disso, quantas coisas eu também enxerguei nas minhas constelações, mas o quanto também, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue liberar, né, também esse Sim. fluxo daquilo que é do ancestral, agradecer, liberar e falar, não, daqui para frente eu vou seguir com a minha história, sem carregar o peso do passado, sem honrar, Exato. porque é muito forte isso, né? Sim. Mas eu queria entender assim com você, a gente está trazendo exemplos pessoais pontuais. Dentro de uma sociedade, trazendo a questão do feminino, Certo. você acha que também a gente carrega como mulher alguns padrões da ancestralidade? E hoje, como que a gente está vivendo isso? Porque até nos bastidores, antes de começar o podcast, a gente estava conversando, pessoal, trocando assim figurinhas. Hoje, 99% das pessoas que eu convivo são mulheres, né? Eu trabalho Sim. na educação, então a maioria são professoras, e aí eu vejo que é um comportamento meio que padrão, né? A mulher que trabalha, que tem que dar conta do trabalho, não é fácil. Muitas professoras têm jornada dupla, então elas acabam trabalhando mais de 12 horas por dia, porque infelizmente a gente fala, o professor trabalha meio período, mas meio período muitas vezes não é suficiente o salário, então elas vão dobrar com mais uma segunda jornada de trabalho. Aí chegam, trabalham 12 horas, fora o percurso, mais 2 horas e meia no trajeto. Chega em casa, tem os filhos, aí tem que dar conta dos filhos, aí tem o marido, aí tem que dar conta do marido. Então Da tem vários da casa, casa. da comida. E aí existe essa sobrecarga.
E muitas se queixam do companheiro, né? Algumas eu até te contei que vai organizar o carro, e aí o carro quebra, e até na questão da manutenção do carro, que eu não sei se seria assim adequado falar, mas que seria um papel mais masculino na sua visão. Queria entender um pouco mais se é do homem isso, e aí elas acabam até indo na mecânica, organizando o carro. Então, assim, mano, a mulher faz tudo, né? E cadê o homem? E aí, por outro lado, lá atrás tinha uma sociedade machista, né, patriarcal. A gente queria entender com você hoje. A gente chegou, lutou tanto para ocupar um lugar e aí agora a gente está sobrecarregado. Isso é retrato dessa ancestralidade que hoje está reverberando na sociedade atual. Tem alguma coisa a ver com o feminismo? Me explica um pouco mais sobre isso, assim, Wilson, porque a gente lutou tanto para ocupar esse papel e hoje eu vejo que a gente está sobrecarregado. Como equilibrar essa questão de energia masculina com energia feminina? É possível? Ainda tem salvação isso? Wilson? Explica um pouco para nós. É claro que tem tudo a ver com ancestralidade, né? Não tem como a gente ignorar todos os eventos traumáticos que foram acontecendo ao longo da história da humanidade. Então, nós viemos lá de uma origem extremamente patriarcal, machista, inclusive, né? E aí, qual que é o meio de campo disso? Claro que as Até a mulheres própria igreja também, né, o Ilza? cristianismo, né, foi Aham. muito fundamentalista nessa questão, mesmo de não vamos entrar na questão de Sim. crenças aqui com relação à Bíblia, a história da Bíblia e tudo mais, mas falando de sociedade mesmo, de desenvolvimento social, o cristianismo pela Igreja Apostólica Romana veio, imagina, tinha um monte de interesses políticos que orquestrava, né, muitas vezes induziam a sociedade a acreditar através da religião, do prisma da religião, que Deus é pai, Deus é homem, Senhor, né? Inclusive tem um monte de traduções errôneas aí da Bíblia com relação a isso. Não vamos entrar nesse assunto agora, que Sim. dá muito pano para manga, mas de qualquer forma introduziram, enraizaram muito a visão patriarcal e machista. Sim. Em contrapartida, isso adoeceu os homens. Adoeceu demais. Não tem como falar que os homens, por exemplo, tinham a mesma liberdade emocional, tá? Há alguns anos, algumas décadas atrás, quando a responsabilidade total era sobre eles, tanto que o índice de suicídio que a gente tinha antigamente era muito mais masculino do que feminino. Olha que interessante. Muito, porque o peso era muito grande sobre os homens. Homem não chorava. Se o homem chorasse até algumas décadas atrás, era colocado em xeque a masculinidade ou a sexualidade dele. Homem não chora e tudo mais. Então, quer dizer, olha a carga emocional que esses homens vieram carregando, o peso de responsabilidades e tudo mais. Com isso, tiveram várias questões. O homem que ia para a guerra, porque sim, é uma função biológica do homem lutar. Tá? Então, já acho legal a gente entrar nesse assunto, falar sobre as diferenças biológicas e psicológicas. E Legal. isso existe diferenças físicas no cérebro, tanto do homem como da mulher. Já a gente pode entrar nesse âmbito para ver que não é só uma visão sistêmica, Legal. tá? Nem só social ou psicológica ou Sim. espiritual, mas existe diferenças mesmo, inclusive biológicas, relacionadas ao cérebro, o funcionamento do cérebro. Tá. Mas falando um pouquinho de a contrapartida de uma visão extremamente machista que veio vindo de gerações em gerações, as mulheres os homens começaram a morrer demais em guerras, diminuiu muito a quantidade de homens, aumentou muito a quantidade de mulheres, e isso já trouxe um desequilíbrio. Certo. Tá? E aí, esse desequilíbrio, então, um homem tinha que dar conta sozinho de uma família que era uma mulher. Aqui no Ocidente, no Oriente, era de várias mulheres, vamos lembrar. Sim. Que lá a poligamia, né, no Oriente, em muitos lugares do Oriente, existe a poligamia. Então, o homem tinha que dar conta das mulheres e de muitos filhos. Quando o homem
ele não tinha condições financeiras, ele tinha essa dificuldade financeira para dar conta de tudo isso, as mulheres ajudavam com alguns. Normalmente, a função da mulher, culturalmente, era cuidar da casa e dos filhos. Só que isso começou, os homens começaram a morrer muito. E aí ficavam as mulheres viúvas com um monte de filho para criar. Aí começou a reverberar um movimento de rebeldia dessas mulheres que precisavam ficar sozinhas, não eram totalmente acolhidas pela sociedade ou pelas comunidades, onde elas receberiam o tratamento, saúde, alimento e tudo que o homem dela poderia dar para ela. Ele tinha morrido em guerra, ou tinha morrido de doença por conta das dificuldades de trabalho e tudo mais. E aí as mulheres precisavam dar um jeito de continuar, de dar continuidade ao cuidar dessas famílias. E em contrapartida começou uma revolta muito grande, porque quando a mulher ia para o mercado de trabalho, ela encontrava uma visão extremamente machista. Por quê? Né? Porque naquele momento a sociedade só admitia homens para aqueles trabalhos. Mas agora a mulher precisava trabalhar. Sim. E aí começou uma revolta social, porque aí eles não tinham nem parâmetro. Não dá para ignorar que uma mulher não consegue fisiologicamente ou biologicamente atender às expectativas igual de um trabalho forçado, de um trabalho brutal, de força um homem, física, de né? força física. Sim. Não tem como comparar, né? Biologicamente, a gente fala, né, que a mulher, ela nasceu para sentir dor, por isso que é ela que tem dores de parto e tem filhos. Você já viu o homem? Imagina um não dá homem tendo conta, filho. uma espinha que a gente vai tirar dos meninos, os Não. meninos não aguentam. Se o homem fica doente, parece que ele vai morrer. Vai morrer. Ai, Imagina. Meu Deus, uma raiva disso aí. Mulher tá acostumada, menstruada, com cólica, dor de cabeça, cuidar da casa dos filhos, trabalhar, toma um remedinho e olhe lá, quando toma. Sim. Por quê? Porque o corpo da mulher, ele é muito mais resistente à dor. O homem é força. O músculo do homem, a estrutura muscular do homem é diferente. E hormonal também. Então, quer dizer, a estrutura física não é a mesma. Só que aí as mulheres, por exemplo, se o homem conseguia carregar tantos quilos de peso numa lavoura, a mulher queria ganhar igual, mas ela não conseguia dar conta de tudo aquilo. Então, os senhores lá na época, os patrões começaram, não, então tá bom, então vamos pagar proporcionalmente ao que a mulher consegue fazer. Quando ela não conseguia um trabalho, por exemplo, para trabalhar dentro de casa, na limpeza, alguma coisa que mulher desse conta, ela tinha que conquistar um lugar de trabalho na mesma posição dos homens, mas ela não dava conta. E aí começou um movimento totalmente contrário a esse machismo, mas aí veio o feminismo. Entendi. Aí o feminismo é o quê? A revolta das mulheres brigando por uma mesma condição de trabalho, social, de visibilidade, de status de um homem. Entendi. Começou a competir. E essa competição gera atrito e, claro, muita confusão. Por quê? Porque o trabalho, cada um tem uma função. Imagina, biologicamente, a gente precisa de um gameta, macho e um fêmea. Sim. De um óvulo e de um espermatozoide. Sim. Para ter uma criança. Então, primeiro o homem se sentia o cara. Não, sem mim, a mulher não tem filhos. No fodão. Aí a mulher, em contrapartida, começa a lutar por um lugar de igualdade, entre aspas, na sociedade, né? Por necessidade. E aí ela começa, ao invés de respeitar o lugar do homem, né? Ela começa a bater de frente com esse homem e querer depreciar a sua função. E o feminismo não tem como negar. Eu não sou nem machista e nem feminista. Eu estou aqui falando de uma visão aberta, tá? Geral. Não defendo nenhuma coisa nem outra. Na verdade, eu acho ridículo qualquer contrapartida dessa. Por quê? Porque nós precisamos dos dois. Claro. Cada um na sua função facilita para todo mundo. Sim. Né? Para ter um filho, a gente precisa da mulher e do homem, independente de qualquer coisa. Sim. Precisamos biologicamente do gameta macho e fêmea. Então, por conta disso, a mulher entrou numa extremidade complicada, que é bater de frente, é tentar
tomar o lugar do homem, ao invés de se colocar ao lado dele, tá? E esse papel da mulher, não tem como negar que a sociedade inteira perdeu muito com isso. E quem mais perde com isso? Exatamente o que você acabou de falar. Sim. Mulheres cansadas, porque precisam dar conta de trabalhar fora para pagar conta, cuidar de filho, do marido, do carro, e ainda se conseguir achar tempo para si mesma, para se cuidar. E olhe lá, e quando consegue. Burnout está em altíssimo nível aí na sociedade. Sim. As mulheres não aguentam. Então, o feminismo, sim, é o oposto do machismo. Qual é a parte boa de tudo isso? A sociedade já experimentou os dois lados. Sim. Tivemos perdas terríveis nos dois lados, tá? Tanto de vida mesmo. Porque o suicídio entre mulheres aumentou muito por conta disso, de querer assumir um papel que ela não consegue dar conta, né? A família perdeu muito, os filhos perderam muito, porque biologicamente quem é preparada para cuidar de filhos e educar é a mulher. A mulher é detentora de todas as emoções, o homem não. Então, para ensinar inteligência emocional para os filhos, é a mulher que tem que ensinar. O homem é o líder, o homem é o que ensina o filho ir para o mundo. Agora, a lidar com as suas próprias emoções, quem tem esse papel é a mulher. E aí a mulher hoje não pode mais cuidar de filhos, porque ela está no mercado de trabalho, competindo pelos mesmos lugares dos homens. Então, quais são as perdas que a sociedade teve, né, com esse movimento feminista de se colocar contra o homem? Bom, dentro de casa, ela começou a competir com o homem, só que o masculino, ele é o gerador de força. É a força motriz de uma família, tá? Ele é o decisor. O cérebro da mulher não é preparado para tomar decisões. Quem é preparado para... então a mulher perdeu o marido, ela não pode tomar decisões, ela vai aprender, mas ela não tem as mesmas habilidades racionais que o homem tem na tomada de decisão. A mulher é extremamente emotiva. E a mulher, ela toma decisões baseadas nesse drama pessoal, o que interfere demais no resultado das tomadas de decisões. Quem é realmente que tem o cérebro mais capacitado para pensar e para trazer soluções, focado em trazer soluções, é o homem. Então, pensa o quanto que todo mundo ganha se o homem realmente, dentro do núcleo familiar, estiver desempenhando o papel dele e a mulher o papel dela. Todo mundo só ganha, principalmente a começar dos filhos, que vão ter exatamente os dois parâmetros curados dentro dele, para ele saber exatamente qual é o papel dele dentro da sociedade. Agora, como a sociedade foi ficando adoecida, o sistema estava doente, adoeceu, hoje nós temos o quê? Uma quantidade enorme que nunca teve antes, tá? De doenças psicológicas, ansiedade, depressão, burnout, cara, é absurdo. Uma quantidade gigantesca de jovens viciados em drogas e álcool. É gritante, alarmante a quantidade de viciados. E pela visão sistêmica, olha que coisa interessante. O viciado, ele representa a raiva, a vingança, normalmente é homem. Não que só homem vicia em drogas. Mas a gente sabe que a grande parte, né? Principalmente se a gente for levar em consideração a relação mesmo de a quantidade de homens para a quantidade de mulheres existentes, homem tem muito mais problema de vício com drogas do que a mulher. E aí, para que o viciado se vicia? Inconscientemente, pela visão sistêmica, quando a mulher começa a bater de frente com os homens, a querer medir força, assim. Competir com o homem, ela fica muito rígida, muito durona, e aí ela meio que sufoca o papel do homem, do masculino. O filho, ele olha para isso e é como se inconscientemente ele pensasse assim: você não quer dar o lugar do meu pai no sistema, então eu vou tomar tudo que você tem. E o filho se vicia para se vingar inconscientemente da mãe, por conta da força da mãe.
Então, normalmente a gente fala quem é melhor para cuidar de casa de recuperação? Homem. Porque o viciado ele precisa do papel do pai, do masculino, não do feminino. A mãe, preferencialmente, teoricamente, seria aquela que acolhe o filho. O pai é aquele que prepara o filho para a vida. Certo. É o que dá força para o filho ir para o mundo. E aí, quando esse pai, pela visão sistêmica, vira um banana, é o que o Bert Hellinger chama do o homem fraco no sistema, porque o masculino dele, qual que é o masculino? É o yang. Qual que é as características dessa energia? Eu ia te Yang. perguntar isso agora. A função masculina, a função feminina, como que é essa Isso, questão? vamos falar. A visão masculina, ela é do yang, né? Pelo ocidental, pelo taoísmo e tal. O yang, ele é a energia que traz força, disciplina, ordem, coragem, segurança, confiança. Tudo que está relacionado à força é do masculino. Gente, então uma mulher que tem isso muito forte, ela tem muita energia yang dentro Muita dela. energia masculina. Deus do céu! Fala de novo. Força, disciplina, ordem, Força, coragem. disciplina, coragem, segurança, confiança, está tudo relacionado à função do pai, à função masculino ou yang. Certo. Então tá desequilibrado também, uma mulher que tem muito isso. Tá, ela tá com muita energia yang, quer dizer, ela tá sem a energia que é a maior força da mulher é a energia feminina. Sim. E ela tá sem energia feminina. Qual é a função da energia yin, que é da mulher, que é Sim. da mãe, dentro do sistema? A energia yin, ou a função da mulher, ela é de acolhimento, de amor, de multiplicação. Se a gente for falar, né, no geral, a mulher, ela é aquela que acolhe as emoções, tá? Ela é aquela que multiplica, por exemplo, ela recebe uma sementinha do homem dentro dela, ela devolve com vida, crescida, quase falando hoje em dia, Sim. depois de 9 meses. Ela acolhe, guarda dentro dela, nutre e devolve com vida depois de 9 meses. É como se fosse a energia da criação, né, Ilza, É a energia também. a energia da criação é da mulher, Tá. é do útero materno, Lindo. tá? Então, se a gente for pensar, o homem é o razão, a mulher é a emoção. Então, olha quanta coisa a gente tem para agregar se a gente unir macho e fêmea, que é exatamente o modelo da criação. Sim. Juntar gameta macho e fêmea para dar vida a uma pessoa. Precisa-se das duas energias ou das duas polaridades. Então, vamos olhar de novo para os movimentos que tiveram doentes da sociedade. Esse podcast tá me deixando até com calor aqui, gente. Tá se identificando Muito, Deus do céu. Não tô sabendo lidar aqui. Muita informação, né? Que profundo. Então, assim, se a gente for olhar para a sociedade, o que começou a acontecer? A mulher começou a bater de frente ou a competir com a energia masculina por conta do trabalho. Sim. Não, eu dou conta, eu quero ganhar igual, então eu vou fazer igual ele. E o que ela começou a fazer? A reprimir o lugar de mulher, o feminino dela. Que é a força da mulher, é justamente o acolhimento. Acho que um outro exemplo bem legal, quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, faz um pouquinho só de tempo. Não foi nada, foi ontem. Só um pouquinho. Uhum. Eu não falei minha idade, né? Mas eu tenho 46 anos. Não tem problema com isso, não. E aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fiz parte de um estudo que foi dado para casais, né? 2 psicólogos, e eles eram judeus. Judeu é o povo que tem menor índice de separação e divórcio. Então, quer dizer, os caras entendem muito de família e de dinheiro. Judeu é referência, tanto para família como para dinheiro. E depois, se você pegar mesmo esses 2 pontos, você vai ver que tem tudo a ver. Um é totalmente dependente do outro. Interessante. E aí eles deram, né? Eu gostei muito do exemplo que aquele judeu deu. Naquela época não existia injeção eletrônica, era carburador. Carro era carburador. Então ele falou assim, ó, num carro, o homem é como se fosse o carburador.
O que o carburador faz? Ele recebe o combustível e ele é o que dá a ignição, a força do motor, a força de arranque para o carro andar, para se movimentar, é o carburador. A mulher é o radiador. O que o radiador faz? Recebe água e tempera o motor. Então, o motor, se ele esquentar muito, ele pifa. Não vai funcionar. Se ele está muito frio, ele não anda, não tem movimento. Qual é a função da mulher? Se o homem tá muito fraco, deprimido, sem energia, a mulher que levanta o cara. O reconhecimento da mulher. Você pode, eu acredito em você, eu confio em você, você é isso, você é aquilo. Emocionalmente, a mulher vai levantar o homem, né? Não é à toa que nós temos aquele ditado: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por quê? Sim. O cara é a razão. O cérebro do masculino é razão. Ele é focado em resolver problemas. O da mulher é a emoção. Ela é detentora das emoções. Então é ela que ela nem percebe, o homem nem percebe muitas vezes o que ele está sentindo. Ele não tem consciência emocional. Quem traz isso para ele é a mulher. Então a mulher percebe, nossa, ele tá fraco, tá deprimido, tá? A mulher esquenta esse motor para ele andar, para ele se movimentar. Que lindo. Se o cara tá muito na raiva, na ira, revoltado, tá muito, ele vai pifar. Ele vai pifar. E aí, quer dizer, aquele motor que leva a família para frente vai pifar. Então a mulher tem que fazer o quê? Calma, e ela vai acolher esse homem, né? Ela vai acolher com paciência, com temperança, com amor, vai acolher até acalmar ele, até esfriar esse motor a ponto dele ficar no ponto bom novamente de movimentação. Então, isso deixa bem claro qual é a força da energia, tanto do masculino como do feminino. Então, o masculino é o decisor, o masculino que tem força de arranque, de movimento e tudo mais. A mulher é aquela que acolhe. Então, a inteligência da mulher. Tá? Por mais que fala, não, ó, mulher é mais inteligente do que o homem, o cérebro dela é muito mais organizado, porque nessa questão de emoções e razão. Tá? Só que o decisor final, quem sabe lidar muito mais com risco, é o homem, que é a razão, do que a mulher. Então, normalmente, qual que seria o ideal, né? Falando de funcionamento cerebral. A mulher acolhe aquele cara, pode ver. A mulher é assim, ó, o cara chega cheio de ideias. O marido chega em casa, amor, pensei em fazer isso, fazer aquilo. Não, tem tal coisa também. Olha, eu queria tal. A mulher vai ouvindo tudo. Ela ouve, só ouve, vai colhendo todas as sementinhas que aquele cara dá. Não, mas ó, a gente pode fazer isso também. Mas tem aquilo lá também. E tem aquela outra coisa. O cara vem cheio de ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não dá pra fazer tudo, né? A mulher acolhe tudo, de repente ela escolhe uma sementinha que ela fala, ele tem a ver com isso aqui. Ele nem sabe disso, mas olha a habilidade que ele tem pra fazer tal coisa. Depois de uns dias, a mulher chega com a ideia pronta, que nem ela faz com o filho, recebe uma sementinha e devolve com vida. Amor, eu tava pensando em todas aquelas ideias que você me falou, tem tudo a ver isso aqui com você. O que você acha? O cara, como que eu não pensei nisso antes? Aí ela devolve, ela fala, olha, você tem a habilidade de fazer isso, daquilo, você gosta disso, teu pai fazia isso, você já fez tal coisa. Isso tudo te dá a habilidade necessária para desenvolver essa ideia. O cara fala, nossa, porque ela junta todas as informações e ela olha para o cara e ela faz a leitura. O que realmente vai se dar bem com ele? Por isso, o cara é o atirador. Ele sai atirando para tudo que é lado. Ele só tem sementes, ele é o semeador, o espermatozoide. A qualquer momento, o cara tem sementes para colocar no mundo. Qualquer momento, ele pode se masturbar ou ter uma relação sexual, ele vai ter sementes disponíveis. Sim. A mulher escolhe uma dentre milhares de sementes que o homem deposita. Uma a mulher vai acolher e dar vida. Então, essa é a função do feminino, é o acolhimento, que tem a ver com a terra. Né? A mulher é a terra e a água, o homem é o fogo e o ar. A representação de feminino e masculino dentro, né, dessa leitura, a água e a terra representam a mulher, o fogo e o ar é o homem. Então, se você for pensar, o ar e o fogo é força e movimento. Sim. Mulher, acolhimento e emoções. Que lindo.
Ô, Wilza, e isso a gente tá falando de uma forma equilibrada, né? Se tudo Sim. tivesse equilibrado aqui no... Exato. E que dá pra gente equilibrar. Você perguntou, e se tem como resolver? Tem. Tomando consciência, lembra que a gente falou agora há pouco da Sim, constelação? Se sim. você toma consciência daquilo que vem na tua ancestralidade, por exemplo, na minha ancestralidade, por exemplo, a família da minha mãe, meu nome é Wilza Gemi Avelino. Gemi é italiano. A família Gemi, cara, é de agricultores, tá? Vieram da Itália, nós temos histórico, né, na família, vieram da Itália, sofreram perdas, vieram de navio, meu Deus, tiveram que trabalhar de formas assim, né, escravas praticamente, para ter casa, para, enfim. Só que as mulheres eram muito fortes, os homens acabavam morrendo mais cedo e as mulheres que tinham que dar conta de cuidar dos filhos e trabalhar. Então, na minha família, nós temos um padrão que as mulheres trabalham muito mais do que os homens. Então, a gente atrai homens que são, vamos se dizer, mais fracos nesse sentido, para que as mulheres continuem se mantendo leal a esse sistema. Ah, tá. E agora que eu sei disso, tem como reequilibrar? Parte disso tem. Tem coisa que a gente fala que é um padrão que normalmente a gente pode ser que não consiga mudar 100% dele, tá? Mas, tendo consciência disso, você pode, num trabalho em conjunto, sim, perceber aquilo que, bom, antes eu fazia por lealdade cega, eu não sabia que era assim, por isso que eu queria trabalhar o tempo todo e atraía homens que me deixavam fazer esse papel. Agora eu não quero mais isso, então eu tenho como ir modificando. Por quê? Por escolha, Que lindo. honrando as minhas ancestrais mulheres que foram muito fortes nessa questão de trabalho. Uhum. Então eu honro elas fazendo diferente, aceitando que, olha, eu não culpo vocês pelo que vocês fizeram. Porque tem gente que fala assim, isso é maldição hereditária. Caramba, se não fosse minhas ancestrais terem vivido assim, minha vida seria diferente. Não, elas fizeram o melhor que elas puderam. Sim. Hoje a gente tem consciência disso, tem muito mais poder de atuação. Então tem como equilibrar, principalmente tomando consciência. Está aí com o papel do autoconhecimento, o Sim. papel de tantas ferramentas que a gente tem hoje para fazer isso. E uma pergunta, você acha assim que isso gera também um sofrimento no homem? Porque para nós mulheres gera sofrimento, né? A Sim. gente, como você falou, a gente lutou tanto por uma questão de igualdade de direitos, aí entrou nesse nível de competição que também não foi saudável, e aí a gente se perdeu um pouco nesse lugar de papel que hoje a gente busca ocupar esse papel de Todos esses papéis, todos né? esses papéis, mas ao mesmo tempo sobrecarrega, porque aí a gente acaba tendo aí função paterna, função materna, não, função masculina, né? Que nem você falou em Yang, muito forte, que nem eu trouxe os exemplos das minhas amigas que trabalham comigo. Caramba, a gente tá num grupo aí de energia masculina gritante. Sim. E eu acho que a grande maioria das meninas, mulheres, para poder viver em sociedade, para poder pagar as contas, para poder, né, a gente acabou ocupando. Sim. E aí a gente acaba sofrendo com isso. E para os Sim. homens, você acha que também isso reverbera também no homem? Total, total. O homem, por exemplo, a potência do homem está na masculinidade. E ele é provedor. Ele é a força, lembra? Ele é a Uhum. força motriz da família. Se esses papéis estão invertidos ou mal distribuídos, porque vamos falar assim, não, mas a sociedade de hoje comporta, tem papéis, por exemplo, para mulheres trabalharem sem ser numa competição com o masculino, tem. Dá para adaptar isso. Desde que a mulher entenda que ela vai se dar muito melhor, por exemplo, tudo bem que ela trabalhe, né, sem competir com o masculino, dentro das possibilidades dela, para agregar financeiramente com a casa, com a família, mas ela tem muito mais habilidades emocionais para lidar com os filhos e deixar o homem fazer o papel dele com os filhos. E saber que o homem, para ele funcionar bem, ela precisa estar bem no papel dela. E ela não pode estar sobrecarregada. Então, pensa, um homem que qual é a maior habilidade dele? É a força da família, de provisão. Que lindo. De decisão. E aí ele chega em casa e encontra uma mulher masculinizada, que ao invés de acolher ele, compete com ele, depreciando ele. Porque se você for comparar na força da inteligência emocional, a mulher se dá melhor do que um homem. Só que aí a mulher está competindo com o homem, ela vai depreciar aquilo que ele não é bom. E vai enfraquecer aquilo que ele é bom,
que seria a força da provisão. Então, ambos perdem com isso. Sim. O homem acaba perdendo, vamos se dizer, cara, de diversas maneiras. Ele enfraquece, ele não tendo consciência das habilidades que ele tem, do papel dele, ele não vai cumprir bem esse papel. E aí ele fica com a autoestima abalada, a potência dele diminui, isso também acaba projetando em impotência sexual. Tem um dos papéis que eu não falei lá, que eu tenho formação em Tantra também. Em disfunções sexuais e o Tantra. E dentro do Tantra, hoje, se você vê a quantidade de disfunções sexuais que um homem apresenta por conta de ele não pode mais exercer a masculinidade dele de forma saudável, porque ao invés de ter uma mulher que o acolhe, ela compete com ele em casa, isso acaba, cara, adoecendo todo o sistema. Então todo mundo perde, principalmente as crianças, os filhos. Os filhos hoje não tem mais referência do que é o masculino e o feminino. Eu não tô falando de sexualidade não ainda, tá? É um assunto que, se você quiser, dá pano pra manga, porque a gente pode entrar na sexualidade. Porque o quanto que a sexualidade perde com isso. Eu ia até te perguntar, isso não tem a ver com relacionamentos também, a gente falar assim, de só heterossexual, mas também em relação ao homossexual, a gente também consegue falar sobre isso. Sim. Porque a gente tá falando da função, né? Exatamente. Da função masculina, afeta, inclusive, a questão da homossexualidade. Se você não tomar consciência de qual é o papel, função masculino e feminino, e você vai tentar, os próprios homossexuais, não tendo consciência dessas diferenças, não respeitando essas diferenças, vão se exigir demais. Por isso que nós temos um monte de homossexuais que surtam e ficam doentes, adoecidos, não só por causa da identificação sexual que eles têm, mas por não respeitar ou não saber, não ter consciência das diferenças das funções do feminino e do masculino. Não tem nada a ver com a escolha ou com a sexualidade que ele exerce. Tem a ver com a função dele, de masculino ou de feminino, e inclusive do cérebro. Sim. Tá? Então a mulher é comunicadora, tanto que a mulher fala em média de 3 a 5 mil. A mulher fala de 3 a 5 mil palavras por dia, o homem de 1.000 a 2.000. Nossa, que difícil. Né? É uma diferença gritante. A mulher tem um monte de habilidades fisiológicas que vem, inclusive, de sobrevivência. Então, por exemplo, a mulher tem uma descarga hormonal à noite. Por quê? Ela precisa ficar acordada para cuidar dos filhos. Então, o homem apaga, chega em casa, morre durante a noite. E quando que vem a descarga hormonal do homem? De manhã, que ele precisa sair à caça, precisa sair para trabalhar. Então, até isso, a gente precisa entender como é que funciona. Então, o homem, ele tem um cérebro preparado para... eu acho muito engraçado, tem aquele pastor Cláudio Duarte, sim, eu sigo ele, eu adoro ele. Inclusive, depois eu vou deixar aqui minhas redes sociais, tá? Claro, com certeza. Para o pessoal seguir. E o pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Ele contando das diferenças, né, do masculino e do feminino, ele fala o seguinte... imagina que, pra gente perceber bem a função dos dois, do cérebro. O homem, de repente, ele chega em casa, ele fica quietinho. Ele já trabalhou o dia inteiro, tal, aí ele vai lá pra TV e tal. E a mulher chega em casa e quer falar, e quer contar pro marido tudo que aconteceu durante o dia. Aí a mulher chega um dia e chorando. Ah, porque aquela vaca daquela secretária de novo me humilhou, porque não sei o que lá. E começa a reclamar pro marido. O marido fica desesperado. Primeiro, o homem não sabe lidar com mulher chorando, porque ele não tem esse nível de emoções. E aí a mulher tá chorando, pra ele é um absurdo. Nossa, meu Deus, tá sofrendo. Ele quer resolver o problema dela. Aí o cara ouve, mas você tá reclamando da mesma coisa de novo? Sai desse trabalho. A mulher fala o quê? Seu grosso, ignorante. Eu tô aqui só pra falar pra você. Só quero desabafar. Só quero desabafar. Porque ela tá falando assim, eu quero me sentir apoiada, eu quero poder confiar em você como um amigo e colocar pra fora o que eu tô sentindo. E o cara, o que o cérebro dele é orientado? Resolve, traz solução pra ela. É prático. É prático, é racional. Cara, não tá gostando, sai. A mulher fala, não,
Porque ela é dramática, porque ela sofre, porque ela sente, enfim. Então, a diferença do cérebro dos dois precisa ser respeitada. Sim. E se for respeitada, todo mundo ganha. Por quê? É muito melhor você ter as suas habilidades respeitadas e, vamos dizer, exploradas de maneira adequada e deixar e explorar e acreditar nas habilidades do seu marido, Sim. né? Então, ambos ganham, inclusive os filhos. Agora, quando está desequilibrado, todo mundo perde. E o que que você recomenda quando, porque eu acho que a grande maioria tá desequilibrado, né, Ilza? Na sua Sim, a opinião, você... sociedade, né? A sociedade está desequilibrada. Então, há uma propensão maior de todo mundo estar identificado com esse inconsciente coletivo e estar desequilibrado. Justamente agora, como a gente já foi do extremo patriarcal, machista, para o feminismo, a ideia é que agora vai se equilibrando aos poucos. Tanto que nunca teve tantos homens fazendo terapia como agora. Que legal. Os homens estão procurando muito mais terapia do que há 5, 6 anos atrás. É muito recente isso. O masculino curado começou a ser muito falado, tá em alta aí. Então, hoje nós temos, inclusive, grupos de terapias focado para homem, né? Para se restabelecer essa masculinidade curada, não tóxica. Sim. Tá? Aquela que acolhe o feminino e é protetor e cuidador do feminino, mas que não vai mais abusar do feminino como era na época do machismo. Sim. Tá exacerbado. Claro que nós temos tudo isso ainda coexistindo na sociedade. Mas hoje já está se falando, só de estar se falando de que, sim, o homem tem algumas possibilidades de cura, né, de tratamento, só deles serem mais ouvidos, deles estarem mais disponíveis para olhar para eles, para entender essa competição e curar isso dentro de si mesmo ou da própria casa, já está contribuindo muito para a sociedade, né? Na verdade, não tem como a gente chegar e falar assim, só uma reforma social para... seriam anos e anos e décadas para isso acontecer. Seria um movimento muito grande. A gente não tem que se preocupar com o outro. Se a gente usar tudo isso que a gente está falando aqui, cada um que está ouvindo, olhar para dentro de si e curar em si aquilo que vê fora, que vê na sociedade no outro, você já está contribuindo para isso. Você já está curando o seu núcleo familiar, os filhos que vêm daí em diante já vão vir com uma outra postura, com outro posicionamento social. E é assim, então não adianta querer brigar pela sociedade, por uma igualdade, ou querer mudar o mundo. Nós mudamos a nós mesmos. Mudando a si mesmo, você já está contribuindo e muito para que daqui a alguns anos a sociedade já esteja diferente. Mas a tendência é de uma polaridade extrema machista para outra feminista, isso já aconteceu agora, é buscar o equilíbrio, porque todo mundo perdeu muito. Que lindo. Tanto de um lugar como do outro. Wilson, então, assim, para as mulheres que ouviram esse podcast maravilhoso que você está fazendo aqui com a gente hoje, e se identificou um pouco nesse lugar de, nossa, eu tenho muita força, tenho muita disciplina, ordem, coragem, segurança, razão. Eu sou esse carburador. Em vez de ser o radiador, eu sou essa força potente aí de energia masculina. Dá um desespero, né? A gente fala, meu Deus, e agora? Até derrubei a caneta aí, deve ter dado um barulhão aí no vídeo. O que a gente faz? Então, assim, você falou que uma das dicas é se olhar, né? Se olhar, busca o autoconhecimento. Hoje a gente tem muitas... Cara, não precisa nem falar de terapia se a pessoa não quer ou já faz, enfim, para agregar. Temos muita informação, livros, nós temos... Cara, só a conscientização de que, cara... Isso é ruim para mim, porque adoece inclusive o corpo, Sim. né? Adoece a gente, o sistema todo. Só da tomada de consciência da pessoa admitir que ela pode fazer diferente, que ela pode curar isso nela, para melhorar para todo mundo, para a sociedade, mas em primeiro lugar pensando nela e no núcleo familiar onde ela está. Cara, ela vai chegar a informação. Isso é a lei da atração. Sim. Quando a gente busca alguma coisa, você está aberto para aquilo, vai começar a chegar. Todo mundo que nem tinha ouvido falar disso ainda, que é meio difícil hoje em dia, já se fala bastante, mas alguém que não estava focado para olhar por esse prisma,
a vida, a sociedade, a si mesmo, vai começar a receber informação a respeito disso. Basta a gente se abrir, se colocar disponível para corrigir em nós aquilo que a gente está vendo fora, está vendo no outro, está vendo na sociedade que me incomoda. Putz, eu estou adoecendo com isso. Eu realmente quero estar nesse lugar ou eu posso me curar, eu posso me cuidar e buscar o autoconhecimento? A informação está aí disponível para todo mundo. Então, vai buscar terapia. Hoje tem muitas ferramentas de autoajuda e também livros e podcasts. Sim. Continua aqui no Pod Elas para Elas. Sim. Enfim. E Então, também para temos os muita homens, né? Para informação. essa questão do papel do Também. masculino também, que às vezes Exatamente. enxerga que, nossa, também tá tudo desequilibrado aqui dentro de mim. E tá reverberando no relacionamento, tá Sim. reverberando no meu trabalho, na minha questão profissional, na minha questão paterna, também é o mesmo caminho que você orienta. Mesmo caminho. Tomada de consciência sempre, né? Sem ficar tomando uma posição extremista de contra alguém. Não, cara, a gente vem de um sistema de sai da competição e entra na cooperação. A vida é sobre cooperação, não é sobre competição. A gente precisa dos homens para ter filhos. Eles Sim. precisam da gente para ter filhos. Quer dizer, esse é o núcleo biologicamente familiar. Precisa de macho e fêmea. Então, por que tomar um partido de se colocar contra o outro, ao invés de se colocar em colaboração? Para ir se adequando a uma vida mais adequada para você mesmo, Sim. de qualidade de vida emocional em todos os sentidos para si mesmo. Então, a tomada de consciência é em primeiro lugar. E hoje nós temos muitas ferramentas mesmo disponíveis. É só colocar aí na internet, na rede, falar com alguém do seu trabalho, com alguém, você vai encontrar uma rede de apoio gigantesca para olhar para isso. Sim. E deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Você acha que então a busca pela igualdade enfraqueceu a valorização dessas diferenças que você trouxe, biológicas, físicas, psicológicas, sim. entre homem e mulher? Sim, porque na verdade a galera começou a buscar essa igualdade, mas ao invés de entrar, como eu disse, num acordo e num cooperativismo, começou a criar disputa. Essa competição. Competição de um contra o outro. E então essa busca, né, acabou, cara, todo mundo perdeu. Enfraqueceu. Enfraqueceu demais a sociedade, em Uhum. todos os sentidos, né? As crianças hoje, eu faço terapia inclusive com crianças, né? Inclusive hoje atendi um fofinho, filho de uma amigona minha, porque a maioria das minhas clientes viram amigas, né, Rebeca? Sim. É muito comum isso. E aí uma das minhas clientes, amigas, eu tô fazendo mentoria com ela, e sistêmica também, e aí ela trouxe o filho dela, que estava apresentando alguma agressividade. E aí eu fui fazer a constelação com ele hoje, e com criança é lindo, maravilhoso, porque eles não Imagino. têm filtro, é tudo na hora, assim, ó. Que lindo. Uma hora e pouco com os pais, e é 20, 25, 30 minutos no máximo com a criança, para Sim. resolver. Porque é muito... brota, assim. E ela trouxe justamente essa criança porque ela tá percebendo, ela tem um papel muito masculinizado dentro de Sim. casa. Ela já vem trabalhando isso, já vem tratando, já melhorou muito, tanto em casa como no trabalho dela. Ela estava absorvendo muitos problemas justamente por causa desse posicionamento, e agora ela tá vendo isso no filho. E aí trouxe o filho hoje, e a constelação, ela, claro, ela estava junto, que era uma criança de 4 aninhos, né? Nossa. Precisa estar acompanhado da mãe ali para entender. Ela ficou chocada de ver, cara, as respostas e o posicionamento daquela criança, a começar que o menino escolheu o bonequinho para representar a mamãe e um menino, um homem. Olha só. Ela já ficou chocada, porque esse é o principal motivo dela estar fazendo o tratamento, né? Ela ter muita energia masculina. O filhinho escolheu ela como um homem e o pai também como um homem. Olha. Ela ficou chocada, porque ela é isso, o inconsciente assim cospe tudo que Sim. tá doendo dentro de si. E aí, então foi maravilhoso, assim, ela ficou chocada e, claro, quem ganha mais? É lógico que os filhos, mas ela também, em contrapartida, enxergando as atitudes dela estão impactando o filho dela, é muito mais fácil de corrigir. Ela está enxergando que muitas vezes o que aquela criança está gritando dentro de casa é uma questão que ele não consegue identificar, não consegue perceber e não consegue falar. E aí ele cria um outro tipo de comportamento, mais agressivo, enfim. E é só
mostrando para ela como as atitudes dela de ter deixado durante anos esses comportamentos muito masculinizados por competir com o masculino, o quanto que hoje isso atrapalha ela, inclusive no âmbito familiar, Sim. com o filho dela que ela ama. Então foi muito impactante e é lindo ver o trabalho, porque aí a mãe, imagina, se desmancha, né? Caraca, então tem jeito. E assim, com criança é 3, 4 sessões no máximo, já resolve. Que incrível. Tá? Então, realmente é simples, desde que a gente não complique querendo resolver o outro, obrigar na sociedade. Não, olha para dentro de você e resolve em você. Você já está fazendo muito. E para um próximo podcast, a gente pode deixar uma deixinha que você acha que isso também reverbera na questão da sexualidade? Wilson? Total. Sexualidade hoje é um assunto bem polêmico, porém extremamente importante e essencial, tá? Porque se a gente for para uma visão freudiana, por exemplo, todos os conflitos da humanidade começam na sexualidade. Todos, absolutamente todos. Então, falar de sexualidade é falar de vida, de qualidade de vida, de tudo isso. E a visão sistêmica quanto à sexualidade está totalmente enraizada nessa visão das diferenças biológicas e psicológicas entre feminino e masculino. Dá um pai e mãe. exemplo pra gente ficar com essa vontade do próximo. Como eu disse, por exemplo, se a gente for falar de disfunções sexuais, tá? Quando a mulher não está com a energia feminina dela aflorada, ela vai ter alguma disfunção sexual. Ela pode ter perda de libido, ela pode ter uma libido extremamente exagerada, como quando a mulher está muito identificada com o masculino, ela pode ter uma libido extremamente alta. E como ela compete com o masculino o marido dela tá enfraquecido no masculino porque ela tá competindo, tem desequilíbrio sexual. A mulher vai procurar mais a sexualidade, a relação sexual do que o homem. Nossa. E isso pode criar um desequilíbrio gigantesco dentro da relação. Então, isso é uma das coisas, mas tem diversos sintomas, tá? Que podem acontecer e que justamente por conta do desequilíbrio masculino e feminino, pode afetar a sexualidade em si, como as relações sexuais, as disfunções sexuais, enfim, e tudo isso. E trazer transtornos terríveis para os homossexuais, homoafetivos, tá? Simplesmente por não entender a diferença da sua sexualidade para a sua função sistêmica. Isso é fundamental para a saúde mental, psicológica e emocional. Que lindo. Então, o segredo é entender a função sistêmica. Função a sistêmica. Raiz. Nossa a função raiz. dentro do sistema. Exatamente. Corrigindo tudo isso, você viu que você não precisa corrigir ninguém, você precisa corrigir a si mesmo. Se corrigir, se recolocar dentro do seu sistema familiar. Daí o nome colocação familiar. Se coloca no seu lugar, dentro da sua função, dentro do seu núcleo familiar. Você equilibra tudo isso de uma vez e evita todos esses conflitos. Gente, que incrível. Uma salva de palmas para essa Ilza aqui, maravilhosa. Arrasa, né, gente? Por isso que foi a primeira. Obrigada. Nossa, Ilza, só agradecer. A gente passou um pouquinho só do tempo, mas a gente vai continuar com os próximos, Ilza. Muito bom. Incrível. Muito obrigada mesmo. Eu gratidão. Passa pra Amém. gente as suas redes sociais, onde a gente te Legal. encontra, onde a gente te acha, mulher. Vamos lá. Instagram é o Wilza_G_Avelino, o pessoal. E o da empresa, hoje, que eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, tá como Multiverso Gaia Ágape. Multiverso Gaia com Y, Ágape. Tá? São os dois Instagram. E tem, bom, WhatsApp? Passa tudo, o WhatsApp, quem quiser saber mais dos meus trabalhos, enfim, se tiver interessado em treinamento de comportamento, treinamento de inteligência emocional, fazer consulta, terapia, enfim, qualquer uma dessas coisas, formação em PNL, 11 95027 1018. 11 95027 1018.
Minha linda, só tenho que te agradecer. Eu que Antes, agradeço. eu tenho que agradecer também os patrocinadores, a Cachaça de Minas, Justa e Perfeita, e a Tenda Medieval. Muito obrigada por esse patrocínio maravilhoso, que foi através deles que a gente conseguiu trazer essa maravilhosa pessoa aqui. E olha, gente, eu vou falar pra vocês um babado. Ela é tão bruxa que ela mora num castelo. Você não falou do seu castelo, né, Ilza? Pois Lá ela é. faz também os processos espirituais, como ela falou da ayahuasca, encontros incríveis. A constelação familiar presencial também a gente faz lá, né? E Também. usa às vezes apometria. Tem, meu, Workshops de renascimento, de tratamento da criança, enfim, tem incrível. uma E é um série de. castelo mesmo, né, Ilza? É um É lindo, o castelo. espaço é mágico. Só da gente chegar, a gente já se conecta com o divino ali, uma energia do espiritual, universo, que é muita cura. Porque realmente é aquilo que você falou, é olhar para dentro, se curar, para transbordar, e aí a lei da atração reverberar aí no nosso contexto. Quando a gente se Exatamente. cura, todo mundo vai se curando. Quando a gente muda, tudo muda. Ai, sua linda. Gratidão, viu, Eu que Ilza? Muito, agradeço. muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E tá aqui abertas as portas para você voltar sempre quando você quiser, querida. Obrigada. Obrigada. De nada. Beijo, gente. Beijo.